encontro, vai começar a gravar aqui. E hoje, assim como da outra vez, né, a gente vai começar com um exercício, praticando juntos, depois a gente vai ter um tempinho para conversar. Eu vou trazer alguns conceitos também, a gente vai poder trocar ideias sobre os exercícios da semana, tá bom? Essa semana é curta aí também? É É, feriado? é sim. Para mim não tem. Tô na Austrália hoje. Aqui são 10 horas da noite, para você saber. Marcelo, Por que isso, cidade você fica aí na Austrália? Estou em Sydney. Ah, minha filha fez intercâmbio aí em Melbourne. Aí Ah, eu conheci legal. Tô indo para Melbourne, lá. Sydney, conheci a costa, os corais, é linda, né? Essa Austrália é fantástica. Estou indo para Sydney em 2 semanas fazer uma visita Agora, a técnica lá. Nova Zelândia no sul eu achei mais bonita, muito mais. Lá eu não fui ainda. Legal, pessoal. Vamos começar então. A gente hoje vai poder praticar juntos aquela prática dos sons e pensamentos. Lembram? Aquela prática mais completa. Então nós vamos recuperar esse exercício, vamos fazer juntos aqui. E depois, como eu falei, a gente tem um tempinho para conversar. Lembrando, né, como sempre, que a gente pode escolher a posição, de maneira que for confortável para vocês. Sentados, se quiserem deitar também puderem, ou mesmo em pé. E convite sempre para a gente fechar os olhos, se for possível. Lembrando que durante o exercício a gente pode ajustar o corpo, se for necessário. Talvez abrir os olhos, se tiver com muita sonolência. Podemos fazer os ajustes que forem necessários. A gente vai deixando o corpo, então, se estabilizar nessa posição mais cômoda, mais equilibrada. Podemos começar anotando como estamos chegando aqui, nessa terça pela manhã. Simplesmente acolhendo o que tiver presente, sensações físicas, sentimentos, pensamentos, observando com mais consciência como estamos chegando aqui. Uma pequena fotografia interna. E aos poucos, sem pressa, a gente vai se conectando com a respiração, encontrando a respiração onde ela estiver mais viva. Notando os movimentos, as sensações, ou mesmo usando a contagem mental, se for útil. Acolhendo também os momentos onde a mente vai nos levando para os lugares, pensamentos, imagens.
diálogos internos. Também acolhemos esses movimentos naturais da mente, sem precisar brigar com isso. Em algum momento deixamos passar, aos poucos vamos nos conectando com a respiração novamente. Sempre podemos trazer a mente de volta, nos conectando com a próxima respiração, de maneira leve, sem forçar. E aos poucos vamos expandindo um pouco mais, notando o corpo por inteiro, usando a percepção de todo o corpo como ponto de apoio para nossa presença, para nossa observação mais consciente. Tomando consciência também se há algum ponto, alguma região, alguma tensão, alguma intensidade. Podemos fazer um breve ajuste na postura, se for possível, ou respiramos alguns instantes com esse ponto ou com essa região. Bem de maneira leve, sem forçar, depois voltando a nos conectar com todo o corpo. E aos poucos a gente pode ampliar um pouco mais, incluindo agora os sons do ambiente, notando os sons que vão chegando naturalmente até nós. Percebendo, se possível, as características físicas dos sons, intensidade, volume,
a duração dos sons. Sons próximos, sons distantes. Talvez notando de que lado o som vem. Talvez notando eventuais reações aos sons. Agradável, desagradável, neutro. Notando também quando a nossa mente vai embora com pensamentos sobre os sons, outros pensamentos quaisquer. Podemos nos reconectar com o corpo por alguns instantes, depois voltando a notar os sons. Aos poucos vamos deixando os sons, sem pressa, nos conectando com a nossa própria mente, notando os pensamentos. Não é necessário gerar pensamentos, apenas notar aqueles que surgem espontaneamente, aleatoriamente. Se a nossa mente fosse o céu, os pensamentos nuvens que formam e desaparecem. Nós vamos apenas notando com mais consciência esse processo. Notando e deixando passar. Talvez colocando um nome naquilo que surgir. Pensamento, imagem, memória, plano. Eu ponho um nome e deixo passar.
Talvez notando também as reações a determinados pensamentos, agradável, neutro, desagradável. Talvez notando onde essas reações se localizam no corpo. Sempre que notarmos que a nossa mente se foi, com alguma divagação, alguma história mental, a gente pode voltar alguns instantes ao corpo e depois nos abrimos novamente aos pensamentos. Esses instantes finais a gente pode escolher ou mantemos a nossa atenção, a nossa observação na respiração simplesmente. Podemos deixá-la mais aberta, notando tudo que surgir no nosso campo de experiência. Talvez uma sensação física, talvez um sentimento, um pensamento, um som, ou mais focado na respiração, ou mais aberto a tudo que surgir. A pouco a gente vai finalizando o exercício, trazendo pequenos movimentos ao corpo, de maneira leve, com cuidado, pequenos alongamentos, abrindo os olhos no tempo de cada um. Um minutinho para vocês tomarem nota do que aconteceu, do que vocês observaram.
E aberto a vocês também, quem quiser comentar. Posso começar? Claro. Hum. Hoje foi interessante, porque eu tô com eu acho que é uma virose, já faz um dia e meio, tô mal. E hoje quem gritou foi o corpo. Ele me tirava do exercício, ao invés da mente tá me puxando, na hora de eu focar nos sons e nos pensamentos, vinha a dor, vinha a tontura, o mal-estar. Mas aí eu voltava, né? Voltava para a respiração e tentava voltar para os pensamentos. E no final acabou socando um pouco, né, da sensação de mal-estar do corpo. Deu uma leve melhorada, assim, no enjoo, na situação que eu tô, né, esse mal-estar. Mas foi o contrário, né? Aí eu vi que provavelmente não é, o mindfulness não é só para pensamento, né? Também uma situação de dor talvez possa, possa ajudar, né? Com certeza, você notou, então, o corpo te chamando a atenção, desconforto corporal. Porque eu tô mal, né? Não tô legal. Eu não tô Uhum. com dor esses dias, né? Eu acredito que seja uma virose, naquela fase aguda da virose que todo mundo sabe como é, né? Dor de estômago, de cabeça. E, e aí, quando eu tava, somente na parte do pensamento, né? Que a gente pensava, vinha uma pontada, e aí saía e vinha pro corpo. Aí eu tentei, na hora, né? Que eu não sabia como lidar, voltar para a respiração, em vez de fazer uma ponte com a respiração e aí depois voltar, tentar ver, né, perceber os sons e depois na fase dos pensamentos também, tentar voltar para observar a mente. Você ia lá no desconforto e voltava para a respiração, então. Dava uma É, espiada e foi, voltava, foi isso. é. E aí você notou que essa sensação corporal foi se transformando ao longo do tempo. A dor, o mal-estar não, porque eu ainda estou meio tonta, tá, mas a dor eu achei que com o tempo foi assim, não sofrendo, mas deixando um pouquinho mais. Não sei se não foi embora, mas eu fiquei pensando, prestando atenção em outras coisas, né? No som mesmo, tentando desfocar desse mal-estar. Tá joia. Obrigado, Carol. Quem Eu mais posso gostaria falar de um pouquinho falar? também? Eu gostaria. Sim, claro. Eu estou em uma fase, né, de muita dor. É dor de fadiga mesmo. E hoje eu amanheci assim. E é aquela questão, até puxando um pouco do que Carol falou, por aspectos diferentes, né? O meu em decorrência do pós-cirúrgico, do AVC, que causa essa fadiga, então você pode estar bem, pode ter feito coisas até que você gostava, alegres, não é uma questão de tristeza ou de coisas que fossem negativas, não. É algo que é limitante durante um período. Então, agora, até eu fazer esse, foi bom nesse sentido de que já tinha acordado cedo, mas um pouco parecido com o que o Carol falou, que você sai, e eu gosto de fazer isso, eu faço com uma certa frequência do som. E tirando o pensamento que vem, né, vai e volta, e até porque, assim, eu quero ser mais específica do quanto a atenção plena, do quanto os exercícios também ajudam a gente melhorar, inclusive fisicamente. Também essa mesma coisa, não é só o emocional. E aí até se perguntar, agora nesse momento, o que é que vem sendo, desde o ano passado para mim, que é mais importante, fazer os exercícios de mindfulness ou estar até em uma terapia, né? Porque cada não estou, né, desconsiderando o valor de cada uma das coisas, mas quando às vezes, porque o que eu estou falando aqui é de dor física, é dor extrema mesmo que dói o corpo todo. Hoje posso melhorar daqui a uma hora, duas, três, eu vivo cada dia como se fosse uma montanha russa.
sem saber como vai começar, como vai terminar, a tendência é melhorar, até porque, vamos dizer, eu acordei, já tomei os medicamentos, mas essa experiência de quanto mais poder fazer, às vezes até tem dias que eu não tenho feito por um cansaço extremo, mas aí vou me conscientizando. O cansaço extremo não é que passa o dia todo cansada, não, porque fez uma coisa e volta, que é muito bom, né? A gente cada vez mais ir conhecendo o corpo e centrar o pensamento, concentrar até o pensamento, às vezes, naquilo, naquela parte que é que dói mais, porque ir canalizando, né? E sentir a respiração, esse descanso. Então, nisso que, para mim, é muito bom fazer, faço, se puder, e gosto. Se tiver 30, 40 minutos, até fiz agora deitada, eu estou aqui na minha cama, quando se disse, pode fechar os olhos e fazer deitada, eu fiz, é aqui mesmo, não dormi um minuto, momento nenhum até, porque não é sensação de sono, é cansaço, e foi bom, muito bom para já ir ganhando forças. Obrigada. Obrigado, Nívia. Então, você também pode se conectar, né, com a intensidade do corpo, né, o desconforto, o cansaço, foi observando, né, entendi, né, compreendendo o que estava acontecendo no seu corpo, né? E a sua dúvida é se você faz as duas coisas, terapia e mindfulness, é isso? Olha, eu fiz a terapia, o que fez até eu me afastar da terapia, que era uma pessoa que já fazia há um bom tempo, e ela gosta também de tudo, Sidney, foi quando eu fiz no ano passado o curso de Mindfulness, aqui, presencial. E aí eu até conversei com ela, ela até brincou, fez, olha, eu acho que não vou mais mandar alguns pacientes para o grupo, né, de Mindfulness Salvador, porque estão conseguindo, porque antes eu tinha questões que realmente vai se discutir em terapia, né, do dia a dia mesmo, de aceitação de diversas coisas que eu acho que o Mindfulness traz isso, essa questão da concentração, da atenção plena. Peraí, o que é que eu quero mudar? Por quê? Até onde eu posso ir? Ontem mesmo eu tomei uma decisão sozinha, que antes talvez fosse algo que eu precisasse de discutir isso com a terapeuta, o que é melhor, porque ia influenciar, dizer e envolver, dizer um não para outra pessoa, que assim, se perguntar, Nívia, eu acho que, para mim, o que eu sou, o que eu posso, eu tenho isso muito tranquilo nesse aspecto, mas é muito mais uma relação com o outro, entendeu? Aquela coisa do dizer não, da hora de parar. E aí, às vezes, eu gosto de fazer as coisas, inclusive trabalhar, inclusive falar, ver gente. Então, se deixar, e aí eu tenho que ter, vamos dizer assim, para mim é necessário criar essa consciência de que nesse momento eu ainda preciso ter um tempo, entendeu? Assim, de. Porque não dá para esticar muita corda. E o Mindfulness me traz isso. Aí eu voltei, sim, você perguntou, eu voltei agora para a terapia até, mas aí fui para uma outra, e já fiz 2 sessões, mas eu digo: "Gente, é só ficar falando, mas não o ponto", entendeu, Marcelo? Nesse aspecto, quando a dor é uma dor física, que tanto que o medicamento que eu tomo até de seria também para pessoas que têm fibromialgia, porque gera essa sequela, outras pessoas falam também, outros AVCs. Então não tem o que você chegar aqui até que agora eu fiz como se fosse uma terapia, cheguei a ficar falando isso, da dor, da dor, da dor, porque nesse aspecto são outras coisas. E o mindfulness aí eu acho que ajuda, realmente, porque aquele momento você vai concentrar, vai ter esse descanso, um descanso físico, se conectar para saber até para fazer isso. Eu cheguei aqui para dizer isso, para eu me conectar e saber, não, até onde eu posso, quando é o momento de parar, eu não tenho o quê, né? Que é uma coisa assim, eu não tenho o quê. Tem que isso, tem que aquilo, tem que aquilo. E verificando até onde é o desejo, até onde é o prazer, até onde pode. Então, eu gosto bastante. Legal, entendi. Depois eu comento um pouquinho sobre isso, Nívia. Tá. Obrigado. Constance, Não, já que você vai comentar, eu vou esperar, porque eu queria também falar sobre essa questão, né? Terapia e ou mindfulness, né? Como é que eles podem se complementar, enfim, porque são técnicas diferentes, digamos, né? Mas que às vezes a habilidade que vai ser trabalhada ela é bem semelhante. Nesse caso, a habilidade de lidar com a dor, não é que a dor vá sumir, né? Mas como é que eu posso ampliar minha consciência para outras coisas além da dor? Porque quando a gente sente muita dor, a gente fica absorvido nela, né? E é bem difícil mesmo. Então, eu posso estar enganada, mas me parece que
os dois podem potencializar um ao outro nesse aspecto. Certeza, né? Depois eu comento um pouco mais, mas a gente pode, né, sempre ter o melhor dos dois mundos, né? Então, tem o lado da terapia, o lado de mindfulness, mas depois eu exploro um pouquinho mais. Obrigado, Constância. Oi, Léa, fica à vontade. Vou ser breve. É, eu hoje tive consciência de que eu gosto muito dos sons externos, de observar os sons externos. Eu já praticava isso na minha vida, principalmente quando eu estou em contato com a natureza, né? Então, por exemplo, eu gosto muito da Chapada Diamantina. Quando eu vou para lá, que eu faço trilhas nas montanhas, eu sempre paro, fecho os olhos e fico ouvindo a natureza. Aí eu ouço o vento, as folhas, os pássaros, né? Todos esses sons externos. Então, isso me traz uma tranquilidade muito grande, né? Claro que se eu estiver num lugar barulhento não vai dar, mas assim, eu gosto muito dos sons externos e hoje isso me trouxe uma consciência que eu não tinha, né? Eu me lembro uma vez que eu fui fazer uma trilha lá na Chapada para a gente ir para o Mirante do Pati e eu estava com um amigo e ele andando rápido e ele, sabe, não curtindo aquilo ali. Aí eu parei na frente dele e disse assim: pare, feche os olhos, escute a natureza. Ele tomou um susto. Ele disse: eu não quero isso. Aí eu botei a mão assim nos olhos dele. Eu disse: escute, escute. Ele: não, eu quero andar. Mas é porque isso me traz realmente, né? Isso me veio no pensamento. E outra coisa também que eu observei agora foi que eu consigo me concentrar mais quando você falou assim: observe sua mente, e não seus pensamentos. Porque quando eu observo meus pensamentos, é muito pensamento, gente. É muita preocupação, é muita coisa com trabalho, o tempo todo com trabalho, o tempo todo com a família, mas mais o trabalho. Aí, quando eu observei a mente e aquelas nuvens passando, eu senti justamente isso, fazendo assim. Então, eu gostei mais. Agora, eu queria que você falasse essa coisa do som externo, porque, assim, eu acho que o som externo eu não estou me concentrando, não estou concentrando na minha pessoa, entendeu? Tá joia, depois eu comento, Léa, sobre isso. Mas com certeza, né, o som, né, faz com que a gente se conecte nessa experiência externa. E o que você trouxe, né, é mais a observação da mente do que dos pensamentos, né? Que a mente vai conter, né, o conteúdo né, o continente dos pensamentos. Mas depois eu exploro mais isso. Acho que é a Nádiva, né? Tinha levantado? Isso, bom dia, gente. Bom Então, dia. quando a doutora Léa falou, eu me reconheci também. Eu acabei de chegar da Chapada, também fiquei lá até domingo, e essa coisa dos sons da natureza comigo também é muito forte, muito forte. Caminhar ouvindo os sons da natureza. E aqui eu moro em Feira de Santana, num condomínio bem arborizado, e na hora dos sons aqui eram os sons dos pássaros mesmos, dá uma delícia, assim. E essa prática dos sons comigo funciona muito bem. Funciona bem porque eu acho que quando eu me concentro no som, o pensamento fica mais. Não sei. Para mim funciona bem. E com relação ao mindfulness e à terapia, eu particularmente, assim, acho que a terapia é importante e tenho que voltar, viu, Constância? Mas o mindfulness faz agrega a questão do corpo. Eu acho que isso é o diferencial mesmo, assim, de você sentir mesmo, sentir as emoções na barriga, no coração, na respiração. E eu acho isso, assim, bem bacana. Comigo também funciona grandemente, vamos dizer assim. Com certeza, né? Se complementam. E essa conexão, né, com o externo também, né? É uma forma, né, da gente estar atento, né? Estar consciente. Muito obrigado. Quem mais? Quem que levantou depois? Silvana, professor. Silvana, por favor. Oi, pessoal. É, com relação aos sons, o que eu senti é que
quando a gente foca no som externo, é uma coisa externa, mas ele parece que traz a gente para dentro. É estranho isso, porque você sai da mente, mas ele lhe traz para um foco na meditação, né? No início eu tenho muita dificuldade de prestar atenção, eu nem lhe escuto, Marcelo. De muito o que ele falou, o que ele falou, né? E o som, quando eu comecei a focar aqui, que o pessoal começou a chegar na vara, né? E aí, nas passadas, teve uma buzina. Isso me trouxe para a mente. Eu não entendi por quê, como, mas comigo foi esse o efeito, né? É, E também a respiração. A respiração também traz de volta para a meditação, a mim, né? Então, é isso aí. Legal, obrigado, Silvana. Depois eu vou explicar um pouquinho melhor sobre isso. Mas com certeza, né? O sensorial, né? Logicamente, ele faz a conexão com o ambiente, mas a percepção é interna, né? Essa sensação que você teve é real. Carla, Oi, bom dia de novo. É engraçado isso, né? Porque quando a gente estava na parte dos sons, eu consegui identificar, e aqui tem um que eu fico brincando, que é meu passarinho de estimação, que se chama Bicudinho, já tem até apelido ele, porque ele é muito pequenininho, mas ele tem nossa, ele canta lindo. Uma hora eu mostro a vocês, porque é encantador. E ele apareceu aqui e deu para verificar, e ó, o Bicudinho tá aí e tal. Mas quando chega na parte dos sons também, ao mesmo tempo os pensamentos eles estavam presentes. Não foi uma coisa assim que eu me desliguei para ouvir o som, que aqui era o som da natureza, e também teve o som do ar-condicionado. Mas ao mesmo tempo, quando chegou na parte dos pensamentos, os pensamentos sumiram. E isso que foi interessante, que eu disse, ué, mas cadê? Tipo assim, eu fiz essa pergunta para mim, onde estão os pensamentos? Porque eles estavam aqui acontecendo e aí você disse, olha, chega na parte do pensamento e eu, meu Deus, cadê o pensamento? Você falava, olha, se o pensamento chegar, você acolhe, tá? Eu falei, não tem pensamento mais? Como assim? Tipo, falta pensamento, né? Engraçado, porque foi um movimento inverso de ter a falta, que foi, claro, momentânea, porque eles vão acontecendo, mas teve esse momento de parada, assim, de surpresa, porque não tinha pensamento justamente nessa hora, né? Em que você deu o comando de, olha, vamos pensar na mente, vamos focar na mente e tal. E aí depois, quando chegou na parte física, aí eles vieram com mais força, assim. Eu achei interessante a presença deles nos sons, né? A ausência deles nos pensamentos e a volta deles na parte física. Achei muito interessante hoje. os pensamentos nunca nos obedecem, né? Quando você está observando os sons, eles aparecem. Quando você vai observar eles, eles sobem. Mas é interessante, né? Nossa mente funciona assim mesmo. Depois eu vou comentar um pouco mais sobre isso também, Carla. Muito bem. Então, eu vou comentar agora sobre essas que vocês trouxeram, né? Não sei se vocês lembram da outro encontro nosso, que eu sugeri, né, que vocês lembrassem de duas atividades, de notarem momentos agradáveis e desagradáveis. Lembraram disso? Lembraram agora? Durante a semana, não. Alguém conseguiu fazer? Eu fiz um roteirinho, coloquei aqui a rotina, porque eu botei como um desafio mesmo, assim, botei aqui no junto do computador a palavra mesmo, desafio, porque era isso que eu precisava lembrar para me conectar com, com essa necessidade de manter a prática. Não foi assim, perfeitinho, não, mas eu consegui marcar. Coloquei os minutos, coloquei que eu estava cansada, que eu acordei muito cedo para trabalhar, resolvi colocar esse momento de prática, tentei me concentrar, pensei em alguns pensamentos que estão aqui, que não foram tão felizes assim, né? Da rotina mesmo, do dia a dia, nada grave, mas que ao mesmo tempo tira você
às vezes, do foco. Uma bobagem acontece, às vezes, que hoje penso, uma distração. Eu não sei se vocês viram é, essa discussão boba, né? Que o Rio tomou para si o acarajé. Aquilo eu fiquei numa revolta, eu falei, gente. E aí mandei para o grupo da família. Eu falei, gente, é um absurdo isso. Aí, meu irmão, isso vai mudar a rotação da Terra, não sei o quê. É porque você não tem pertencimento. Enfim, quando a gente sai, a gente viaja, e é engraçado isso, né? Porque você viaja, pode parecer uma discussão boba, e eu acho que no final das contas vai ser mesmo, mas às vezes você viaja pensando na experiência que a história daquela comida traz para o lugar. Por que na Bahia não pode? Por que no Brasil não pode? Aquilo me tomou de raiva e não sei o quê. E aí depois eu disse, gente, o acarajé é meu, vai continuar sendo. Mas às vezes você também desvia o seu foco, né? Porque era algo que poderia ser, tipo, eu acho isso, ok, você não acha, e pronto, e vida que segue e tal, né? Então, acho que às vezes você, ao fazer isso, você se lembrar disso, você também volta para o centro e diz, ó, pelo amor de Deus, né? Deixa o acarajé lá, que o acarajé é da Bahia mesmo, ninguém tira. Obrigado, Carla. Oi, Adriana, você quer falar? Sim, sim, foi sobre a pergunta que você fez, Marcelo, da anotação, né? Uhum. Na verdade, você propôs em 2 semanas seguidas, né? As anotações. Na semana anterior foram as anotações dos momentos agradáveis, e na seguinte, dos desagradáveis. E quando eu passei de um para o outro, é, eu comecei a notar, né, nessa semana agora, na seguinte, né, na segunda, que eu percebia situações, assim, corriqueiras, mais de sabores, digamos assim, com uma relevância muito grande para o desagradável, e notava menos, eu tive mais dificuldade de identificar os agradáveis. Tanto que eu não sei se eu fiz certo ou não, mas depois de uns 2 ou 3 dias achando que eu estava vendo muito desagradável e que eu vi pouco agradável na semana anterior, eu retomei a anotação do agradável também, né? Então, assim, eu identifiquei o desagradável e continuei anotando, mas eu fiz assim, eu quero continuar olhando os agradáveis, eu não quero abandonar os agradáveis. Tentei migrar, assim, para fazer né? Fiquei uns 2 dias só nos desagradáveis, né? Nas coisas que incomodavam de alguma maneira. E aí eu percebi o quanto eu notava mais, eu dava mais atenção, ou eu vivia com mais atenção esses momentos mais desagradáveis do que os agradáveis, né? E aí isso me angustiou em algum ponto, que eu fiz assim, não, então eu quero tentar olhar, nem que seja para eu identificar e anotar continuar anotando esses agradáveis. Eu não quero abrir mão de identificar esses agradáveis, porque a sensação que eu tive é que quando eu tinha que identificar eles e anotar, eu vivia melhor, prestava atenção neles, entende? Não focava só nos desagradáveis. Eu não sei se, enfim, se mais alguém passou por isso, mas para mim foi bem interessante notar isso e tentar me apegar a eles de alguma maneira, para que eles fossem, talvez me desse essa sensação de estarem mais vividos, sabe? É isso. Obrigado, Adriana. Um dos objetivos do exercício era esse mesmo, né? A gente notar exatamente isso, uma tendência que a gente tem, acho que a gente até comentou um pouco sobre isso, né, no presencial, uma tendência que a gente tem de memorizar mais o desagradável, né? Isso é uma tendência da nossa mente, realmente, como um modelo, um mecanismo de proteção, né? Então, tudo que é desagradável, a gente lê como uma ameaça e tenta evitar aquela situação no futuro, né? Então, isso é biológico, no plano da sobrevivência. E então a gente tem uma tendência, algumas pesquisas mostram de 6 vezes mais, né? Memorizar a gente tem uma maior capacidade de memorizar o desagradável, né? O negativo, do que o agradável, até 6 vezes mais.
Então, realmente, um dos objetivos desse exercício era a gente notar que o dia também tem momentos agradáveis, né? Mas algumas vezes eles passam desapercebidos, realmente, porque por essa tendência da nossa mente, né? Mas o nosso dia alterna, momentos agradáveis, momentos desagradáveis, né? Mas aquilo que acho que a gente comentou também, né? No final do dia, eu posso ter, né, um dia lindo lá na Chapada, uma coisa deu errada, né? A gente vai ficar a noite inteira contando a coisa que deu errada, não é isso? Que essa tendência realmente da gente discutir o negativo, né? Chama mais atenção o negativo, né? Do que o que foi agradável. Então, o exercício é realmente esse, Adriana, da gente, né, poder equilibrar as duas coisas, né? O dia a dia vai, na verdade, alternar esses momentos, né? E aí, a segunda parte do exercício era a gente poder vivenciar esses momentos com atenção plena, né? Então, aí são dois objetivos diferentes. O agradável é para a gente poder, né, realmente desfrutar dele, né? Muitas vezes a gente está no momento agradável, na chapada, né, na praia, etc. Mas a nossa mente está no modo fazer, né? Planejando coisas, remoendo coisas, então a gente não está conectado com aquele momento agradável, né? Ele não fica memorizado, né? Ele não existiu porque a gente não vivenciou, né? E aí o sensorial nos ajuda, né? Que nem vocês estavam trazendo, né? Eu me conecto com o som, então isso a gente está treinando, né? Na parte dos sons. Me conecto com o gosto, né? Com as sensações, né? Táteis, né? Então com o vento, com o calor, né? Então tudo isso, o sensorial nos ajuda a estarmos presentes, a vivenciarmos aqueles momentos agradáveis, né? Ou com a natureza, ou com as pessoas que a gente gosta, né? Ou com a comida, etc. Então, é uma maneira da gente poder desfrutar, né? Desfrutar aquilo que a gente gosta, né? Então, esse é um lado, o lado do agradável. E o lado do desagradável é a gente poder aprender com a situação. Também vocês trouxeram, né? Então, frente a um desconforto do corpo, né? Então, essa autogestão, né, que vocês trouxeram, que às vezes a gente acha que não precisa mais de terapia, né? Mas é sempre bom mesclar as duas coisas, né? Mas com certeza, conforme a gente vai aprendendo, né, a ler o corpo, a estar presente, ele vai nos dando indicação, né? Ah, preciso mudar de posição, estou passando dos limites, né? Talvez eu precise descansar, etc. Então tem essa autogestão, a gente chama de autocuidado, né? É um tema que eu estou estudando aqui na Austrália, que é o self-care, mas vem do self-awareness, né? Da autopercepção. Então, conforme eu vou me conhecendo melhor, né? Tendo mais consciência de mim mesmo, do meu corpo e da minha mente. Então, nos momentos desagradáveis, a gente pode se perceber, né? Aprender com aquela situação. Então, desconforto corporal talvez gere um pensamento, talvez gere determinado comportamento, né? Uma emoção, né? Numa conversa difícil, talvez gera, né? Algum determinado comportamento, talvez gera uma ruminação, né? Que nem a Carla estava dando exemplo, né? E são coisas do dia a dia, né? Essas coisas entre aspas, pequenas, mas que roubam, né, a nossa atenção, né, acabam roubando o nosso dia. Então, se a gente, né, estiver presente, estiver consciente nesses momentos agradáveis, a gente pode ter essa visão mais em perspectiva, né, que foi o que a Carla trouxe também, né, olhar, falar, mas será que vale a pena eu brigar sobre isso, né? Daqui 10 anos, qual que é a relevância disso, né? Então, aí eu consigo sair um pouco da situação e, né, também fazer a autogestão. Então, né, são dois exemplos de como o mindfulness pode nos ajudar, né? Então, o desfrutar, o agradável, e o aprender, né, o poder olhar em perspectiva o desagradável, né? Tudo bem essas ideias? Então, são maneiras da gente levar para o dia a dia, né? A questão da terapia, que eu comentei, né, é sempre complemento, né? Logicamente que é uma decisão nossa, com o nosso terapeuta de referência, o nosso médico de referência, né? E isso pode variar ao longo do tempo, né? Porque são estratégias, logicamente, todas vão no sentido de melhorar o autoconhecimento, né? Tanto do funcionamento do corpo como da mente, melhorar a qualidade de vida.
mas as estratégias são diferentes muitas vezes, né? E, inclusive medicamento, né? Então, muitas vezes a gente vai precisar do medicamento, outras vezes vai precisar da psicoterapia. Mindfulness é uma base meio transversal nesse processo, né? Mas não quer dizer que porque a gente está fazendo uma coisa que tenha que abrir mão da outra, né? Mas a gente vai fazendo essa combinação aí, e sempre com o apoio, né, da pessoa de referência para a gente tomar essas decisões. Mas com certeza mindfulness nos traz, né, isso que a gente estava falando, uma maior autoconsciência, uma maior possibilidade dessa autogestão, né? E isso vai ajudar em qualquer processo terapêutico, né? Então pode ser mindfulness o único caminho, pode ser mindfulness com medicamento, mindfulness com psicoterapia. Então cada um vai ter a sua necessidade, né? E vai fazer o seu caminho. Essa questão, Marcelo? né, dos pensamentos. Oi, pode falar, quem está Não, falando? não, quando você terminar eu falo, se for possível. Pode falar, Nívia, É? fica à vontade. É, esse aspecto que você colocou aí agora é justamente isso, nesse momento. Essa combinação do mindfulness, né? Porque, como eu falei, a partir do momento que é uma coisa física, comprovadamente e tal. Porque eu passei antes até, né? Logo depois, não, será que isso é depressão? É isso? Psiquiatra, psicólogo. Então, o eixo agora é isso, né? O medicamento que ajuda, como eu estou dizendo, eu sei que vai melhorar, porque daqui a 1 a 2 horas aquilo vai tendo também um reflexo, mas a pessoa, quando sente uma dor mesmo, eu acho que o pensamento, mais de como você canalizar, e um dos ensinamentos, e que eu faço muito isso, é ver sempre o lado positivo das coisas, que eu acho que eu tenho muitas coisas positivas na minha vida, muito o que agradecer, a viver, a gostar mesmo. Isso para mim é muito importante, de tudo que eu tenho. Graças a Deus, tudo que eu faço, tudo que me cerca, são coisas que eu gosto, que eu sei o que está ali pontuando, o que não é legal, o que pode ser retirado, retirar, mas assim, a questão dessa conexão, até em relação à dor, do lado negativo, dizer assim, mas o que é que eu posso fazer aqui até agora? O que é que eu posso pensar? Né? Como é que eu posso reconstruir isso? Em que momento? Em que circunstâncias? Que é aquilo que eu te disse. Imagine o que é a pessoa gostar de fazer algo que te dá prazer, inclusive, e aquilo depois é como se, assim, ó, esse prazer todo aí vai gerar um cansaço físico que também vai ter um custo. Então, posso fazer? Posso. Posso. E, assim, essa construção do pensamento, né? De, assim, só o que é que eu vejo hoje, essa diferença desse ponto. E eu quero até também voltar para a terapia, no sentido que é sempre uma construção, a gente vai aumentando. Mas a gente vai para um lado que também é uma construção que a gente tem que pensar, não tirando o valor. O quanto tudo isso gera um custo, o quanto tudo isso também é caro para a gente. Então, assim, até isso é um pensamento na minha forma de ver. Não, peraí, o que é que eu posso fazer até aqui? Eu sei o que é. A pessoa é uma boa profissional, dê as orientações e é dentro daquilo. Talvez o que eu quero dizer é esse eixo até que vocês estão falando, essa ligação. É porque antes eu tinha passado por uma terapia que eu considero muito boa e que depois veio esse outro somatório e que hoje eu tenho essa consciência dos dois pontos. Porque o que é que eu acho assim? Quando é só terapia, ou no início, quando para mim era aquela coisa, você sabe, você entendeu o que a pessoa falou, o que pontuou, no que tem que mudar, mas talvez era aquela coisa, saiu dali, daquela sala, vou correndo agora, vou para o tribunal, vou trabalhar, vou pegar meu filho, entendeu? Não ter esse ponto de reflexão depois que sai dali. Você ouviu, entendeu, concorda, tá tudo beleza, mas e cadê esse momento da mudança? Então, eu acho que, para mim, a atenção plena ajudou nessa questão do autoconhecimento com isso, né? Como até um colega falou, e Adri, eu vi depois, parou para raciocinar, porque às vezes a pessoa pode chegar ali e falar, acontece isso, eu não sei porque eu aceito, não gosto de... E depois? Aí você chega na outra semana para falar a mesma coisa? Então, assim, não é que não possa, mas até que ponto você construiu? O que foi que você pensou que podia mudar? Quanto tempo isso que estava te chateando tanto tomou da sua vida, do seu dia? Ou até dizer bem assim, olha, isso está me chateando, eu vou pensar, vou falar, vou ligar, eu vou dizer um não, eu vou dar um basta e seguir em frente, sabe? Então, por isso que, pelo menos, eu acho que essa construção, eu acho muito, muito importante a atenção plena e talvez até fazendo um comparativo, que eu passei a ler outros livros, também outras coisas,
da vida que a gente vive, né? Daquela coisa que você falou também no presencial, da sociedade do cansaço, do tudo fazer, de sempre, ó, dá mais um pouquinho aqui, eu boto. Até quem é autônomo, né? Hoje em dia, que aí diz, não, se eu posso trabalhar mais 2, mais 3 horas, vou trabalhando, sim, mas o que é que isso que você está conquistando está trazendo de bom também para você ter uma vida mais calma, tranquila e mais ponderada, digamos assim. Mas também que eu falo demais, mas era essa pontuação do quanto é importante para mim fazer as práticas de parar de raciocinar, entendeu? O som externo, como as meninas falaram, eu já sabia, né, dessa sensação que você sai, não é que sair da mente, mas tirou o foco do que você considerava principal para a sua vida e está ouvindo outras coisas. Então, isso vai dando uma calma, você vai mudando, né? E depois, às vezes, até você chegar em um ponto de estou fazendo ali, mas não estou nem pensando em nada na minha vida, simplesmente estou construindo uma ideia, construindo assim, pensou em uma coisa para chegar em algum lugar, mas aquele momento está sendo um momento mais de relaxamento. Pronto, era isso. Não, é isso mesmo, né? Eu acho que um dos grandes benefícios de mindfulness é que ele é prático, né? Então, às vezes a gente até sabe o que fazer, mas não consegue fazer, né? Então, mindfulness dá essa habilidade da gente Isso. conseguir fazer, né? Essa autogestão. Acho que esse é um benefício, com certeza, muito, muito interessante. Meninas e meninos, né? Estamos chegando ao final, já deu o nosso tempo. E aí, na próximo encontro nosso, que é dia. Quem me ajuda aí? 31, 14. 6, é isso? E Pelo 13, e-mail é 14. 14. 14, 14, 14. Aí eu vou retomar um pouquinho dessa ideia que a Carla trouxe, do porquê que a gente presta atenção e os pensamentos somem, né? Eu volto nesse tema depois na outro encontro, tá bom? Então fica o convite para vocês continuarem praticando nessas 2 semanas. Estão conseguindo acessar o Google Sala de Aula? Esqueceram dele? Sim. O material está chegando para vocês? Me diga, tem como acessar o Classroom? Tá me ouvindo? Tô falando? Tá, né? Tô? Sim, sim. Tem como também acessar pelo celular? Ou só. Tem. Você consegue. Tem Porque eu inclusive um já acesso aplicativo que você muito baixa. o Google Classroom por causa de meu filho, as tarefas e tal. Então, seria uma oportunidade também de já acessar e já saber os Com certeza. exercícios. Seria. Então, eu acho que facilitaria também. Sim, tem um aplicativo, né, do Google Classroom. Você deixa o Exatamente, íconezinho exatamente. ali. Só que quando a gente entra, pede uma senha, um código, na verdade. Um código. Não sei, quando eu tentei pedir um código. Ah, é? Foi. Será que não é o código do próprio curso? Depois manda para a gente, né, Tá, eu vou para mim, mandar, ali certo. pelo Porque tem mural, a eu gente já tenta baixei o resolver. aplicativo e eu acho muito fácil. A gente já acorda, fica aqui na varandinha de manhã. Eu tenho feito as práticas pelo celular, pelo WhatsApp, né? Que já mandaram todas. Mas eu acessando também os exercícios, tudo pelo aplicativo, eu acho que vai ser mais É mais fácil. enriquecedor. Aham. Com certeza. Quem quiser, quem precisar sair, pode sair. Eu vou só fazer um segundinho final. Podemos fazer só uma pausa final. A gente pode fechar os olhos. Simplesmente tiramos outra fotografia, como que estamos saindo aqui desse nosso encontro. Sensações físicas, sentimentos, pensamentos. Talvez fazendo uma breve reflexão interna, que fez sentido, o que eu levo para mim. Podemos nos conectar com 1 ou 2 respirações.
Vamos notando o corpo novamente, fazendo a transição para o ambiente, sons, temperatura. Abrindo os olhos. Bem, pessoal, muito obrigado. Boa semana para vocês. Bom feriado. E a gente se vê então no dia 14. Obrigada. Grande abraço. Tchau, gente, bom dia. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.